Bom, pessoal, tudo bem? Então, aqui falando sobre a ilustração que a gente vai fazer hoje, eu vou disponibilizar para vocês ali no material didático essa imagem, que a gente vai transferir ela para uma folha de papel canson. Então, o que eu já fiz? Vocês podem estar imprimindo, vocês podem estar até mesmo tirando a imagem com base no que vocês estão vendo na tela, redesenhar isso numa folha de papel sulfite. Aí eu aconselho fazer primeiro direto na folha de sulfite, antes de fazer no canson, né? Então, fez o desenho da imagem, tem o desenho correto, ajustou a perspectiva, ficou correto. O que a gente tem aqui? São vários sólidos geométricos agrupados, tentando lembrar a forma de uma máquina fotográfica, né? Então, eu tenho aqui a projeção do que seria um cone truncado, cortado. Eu tenho formas geométricas como se fosse uma pirâmide, eu tenho um plano de rampa, tenho um cilindro com uma borda recuada, como se eu tivesse um cilindro vazado aqui dentro. Eu tenho um paralelepípedo negativo, eu tenho a forma total, que é um paralelepípedo maior. Então, tudo está simulando as formas geométricas que a gente já trabalhou na segunda e na terceira aula. Então, hoje a gente está na nossa quarta aula, né? O que seria a nossa quarta aula. Então, o que eu fiz? No verso da folha, eu passei o lápis 6B, como vocês podem ver, para funcionar como se fosse um papel carbono. E aí eu vou centralizar com a minha folha, onde eu quero a minha imagem, onde eu quero transferir ela. Então, eu vou posicionar aqui bem certinho como eu quero, tentar centralizar ao máximo. Vou prender a minha folha e vou fazer o transporte dessa imagem. Então, eu vou passar minhas linhas com bastante cautela, né? Vou dar consigam perceber que o traço aqui do meu desenho eu fiz mais forte para que vocês consigam visualizar, mas a ideia é fazer um traço bem suave. Quando a gente vai pintar isso aqui, ele acabe sumindo as linhas de construção. Então, a gente não vai deixar linha de contorno nesse desenho. Então, tá aqui eu transportando a nossa imagem. Então, estou tentando ser o mais sutil possível, para não fazer muita força. Principalmente nas áreas mais claras, né? E se vocês já perceberam aí, tem uma numeração em cada face, né? O que eu fiz? Eu tentei fazer uma relação direta com a mesma iluminação que a gente trabalhou em sala de aula. Então, eu coloquei aqui áreas mais claras, áreas mais escuras, correlacionadas às formas geométricas básicas, né? O cone, o cilindro, a esfera, o paralelepípedo, o cubo. Então, estão aqui todas as numerações correspondentes àquela mesma numeração que a gente usou lá nos objetos. Então, eu vou fazer uma relação aqui depois, vou falar um pouquinho da numeração. Só vou acabar de transferir esse desenho. E aí eu vou começar a visualizar o que está faltando aqui. Está faltando a parte cilíndrica. Então, por mais que ele fique levemente tremido, fiquem tranquilos, porque depois na imagem que a gente for pintando no canson, a gente vai corrigindo algumas coisas, né? Então, o interessante é que no rascunho a gente tenha a forma básica. Então, está aqui a construção. Tenho já transferido todas as formas. Confere se é tudo isso aí mesmo que você queria. Está tudo certinho. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? É analisar essa numeração. Então, o que eu fiz? Tudo que é a área superior do meu objeto, onde está batendo a parte superior da iluminação, aqui eu coloquei o sentido da iluminação, a ideia é como se o objeto estivesse aqui e a minha luz estivesse vindo bem de frente, de cima para baixo, bem de frente no meu objeto. Não quer dizer que a seta está aqui, indicando a direção da iluminação, que a iluminação esteja próximo aqui do objeto. Imagine uma luz maior incidindo sobre esse objeto, como se você tivesse a luz do sol batendo em cima dele, iluminando toda a face frontal, superior, da mesma maneira. Tá? Então, essa numeração que tem aqui é correspondente a essa iluminação que eu coloquei. Então, percebam que o lado direito é o lado mais escuro, frontal intermediário e a superior mais claro. E tudo que for cônico e cilíndrico, olha só,
A lateral do cone corresponde com a lateral do objeto, corresponde com a lateral do meu cilindro. Aqui eu já tenho uma iluminação ao contrário, né? Porque é uma área negativa, então o meu cilindro está ao contrário, a parte de baixo está mais clara e ele vai, conforme vai subindo, ele vai gerando um gradiente, ao contrário da área externa, né? Que a parte de cima fica mais clara e ele vai gerando um gradiente para cá. Cores para vocês trabalharem, né? Eu estou trabalhando aqui com lápis cinza e com lápis preto, mas vocês podem trabalhar com a cor que vocês quiserem. A ideia, o que é? Talvez trabalhar o botão e a lente da máquina com uma coloração, quem sabe, e todo o corpo da máquina, quem sabe fazer com uma outra coloração, para que isso fique não um carnaval, né? Que a gente não pinte cada área aqui com uma cor diferente. Procure unificar as partes, tudo bem? Então eu vou trabalhar as sombras e algumas partes aqui com lápis preto e a maior parte do corpo eu vou fazer com lápis cinza e depois a gente vai trabalhar com um plano de fundo com uma cor quente para gerar bastante contraste. Então, transferi o meu desenho, tá aqui. Eu já tenho todas as numerações, então sei onde vai ficar claro, onde vai ficar escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou estipular uma diagonal que eu acho que é mais tranquilo para eu trabalhar. E aí eu vou começar a fazer as minhas primeiras camadas, ó. Então eu vou ver o que eu vou trabalhar. E aí eu vou fazendo as minhas primeiras camadas. Estou fazendo aqui na área superior, onde eu quero cinza. E no corpo da máquina, né? Vou fazer essa minha primeira camada em toda ela. Vou tentar fazer o mais rápido possível aí para o vídeo não ficar tão extenso e que vocês tenham um entendimento. A ideia é vocês entenderem, né, o conceito de como vai ser feito e depois vocês reproduzirem aí, tirarem as dúvidas, né? Vocês gerarem as dúvidas de vocês fazendo o exercício. E aí no horário da nossa aula eu vou abrir uma webconferência ali para que a gente possa discutir e tirar as dúvidas. Então fiz aqui uma primeira camada, agora eu vou partir para a minha segunda camada. Vou tentar equalizar ao máximo as bordas, deixar bem definido. Tentar deixar um padrão de pintura bem homogêneo. Então aqui eu já fiz uma primeira camada, estou sobrecarregando. Aí já é possível trabalhar em outras direções, corrigindo as arestas. Para que essa pintura fique bem homogênea. Então a ideia é passar várias vezes sem forçar muito o lápis, porque daí você consegue deixar a pintura mais homogênea, vai visualizando onde está mais claro, onde está mais escuro, né? Para que você consiga passar mais vezes e deixe aquela superfície bem homogênea, sem escurecer demais. Então vai passando várias vezes, percebam como eu trato o lápis, trabalho com ele bem na diagonal, né? Para que eu consiga fazer uma pintura bem homogênea agora no início, para que ele não fique muito escuro, ó. Percebam que ainda aqui eu tenho algumas áreas, embora eu queira mais escura, ela ainda não está homogênea, então eu vou sobrepondo aqui, ó. Mas ainda não estou trabalhando o lápis com ele mais de ponta, estou tentando gerar os contrastes que eu preciso, ó. Tentar gerar o tom número 4. E levar esse tom para a frontal, toda a frontal do meu objeto. Então já começa a ter uma diferenciação do que seria a minha área frontal para superior. E agora eu começo a fazer as correções do que eu quero da área superior para a lateral.
e para frontal também. Eu já consigo ver um pouco de contraste. É legal constantemente dar uma apontada no lápis, ele começa a ficar com a ponta arredondada, então eu não trabalho muito tempo sem apontar o lápis. Então aqui vou corrigindo. E percebam que eu não tenho um pulo tão grande de tonalidade da vista frontal para a vista superior, né? Essa que é a ideia, é que a gente tenha uma escala gradativa, então, ó, procura trabalhar a mesma tonalidade até as extremidades do objeto. Trabalhou em outras direções, é legal passar naquela face em outras direções. Percebam que conforme eu vou chegando na tonalidade, eu já vou corrigindo essas arestas, ó. Vou trabalhando em outras direções, vou trazendo esse tom ao redor, com o lápis bem deitado para não marcar demais o sentido de pintura. Então aqui eu já tenho uma boa parte da câmera já pintada. Tentando delimitar bem a área superior da frontal. Tentando manter a forma inicial da minha máquina. E aqui é bem provável que a gente escureça um pouco mais ainda em virtude da sombra que vai se sobrepor, né? Essa parte aqui a lente, esse cilindro que tem aqui na vista frontal, ele vai acabar sobrepondo essa área que eu estou pintando, mas aí esse sombreamento eu vou fazer com o lápis preto por cima dele ainda. Por cima dessa tonalidade número 4 que eu fiz aqui na frontal. Eu vou gerar um gradiente aqui em cima. Então, ó, não estou primando tanto pela minha pintura agora homogênea, né? Eu estou tentando trabalhar na questão de velocidade aqui para acelerar o nosso vídeo. Então, para que vocês tenham mais tempo na parte de execução, não somente da visualização, mas tentando deixar uma pintura mais homogênea aqui, ó, para que vocês entendam realmente como é que ele é feito. Então, tem que tentar dar o melhor exemplo, mas lembrando que eu estou tentando fazer o mais rápido possível. Ó, tentando chegar aqui ainda na vista frontal, no meu tom número 4. Ó. E aí, novamente, volto aqui a mostrar a ponta do meu lápis, como ele está arredondado já. Eu vou dar mais uma pontada. Ó. E realmente tem que gastar, não adianta, tá?
Sei que o material é caro, mas ele tem que ser apontado com frequência para que a gente consiga trabalhar e fazer uma pintura mais homogênea. Então, eu trabalho aqui em outras direções também. Então está aqui a minha vista frontal, mais ou menos definida. Depois eu posso no final detalhar um pouco mais. Se quiser continuar o corpo da máquina, ó, vamos fazer aqui o que seria a nossa vista lateral, a nossa sexta camada. Então vou equalizar primeiro com a minha quarta camada. E aí vou gerando um pouco mais de pressão para fazer o meu número 6. E agora eu vou começar a corrigir a minha face, ó. Então eu quero que esse meu número 6 tenha um contraste com o meu número 4, que seria da vista frontal. Então vou trabalhar em outras direções. Já gerei um pouco mais de contraste, ó. Também, novamente, volto a frisar que isso não deve ser a lateral não precisa, por mais que ela seja mais escura, ela não precisa ser um tom tão forte, né? A gente pode ir fazendo isso aqui de maneira gradativa, né? Às vezes a gente tende a forçar demais o lápis na vista lateral, olha o número 6 lá e tenta identificar um tom muito escuro demais, vai fazendo progressivo, vai fazendo aos poucos. Às vezes não necessariamente você precisa ter um tom tão escuro para gerar claro, médio e escuro, né? A gente consegue fazer isso de maneira gradativa. Se você achar que realmente precisa ficar mais escuro, tudo bem, faça mais escuro, mas vai fazendo isso aí aos poucos. Eu sempre trabalho de uma maneira que eu me sinto mais confortável para estar ilustrando, né? Trabalho com ele de lado. Trabalhar aqui com uma folha de apoio. Eu tinha uma folha totalmente em branco agora em mãos aqui. Eu vou dobrar para que não suje meu desenho. Vou virar sempre a minha ponta para a aresta que eu quero corrigir. Já falei isso quando a gente estava fazendo lá a escala cromática, né? Que a gente fez com várias colorações. Então, ó, fiz até onde vai a minha face, com a mesma intensidade e tonalidade que eu quero para dentro dela. E aí vou pintando toda ela. Fiz em outra direção, trabalhei na vertical, não adianta eu passar só aqui no canto, porque só essa lateral vai ficar mais escura. Então eu vou trabalhar em toda a área nessa mesma direção, tentando deixar toda a área homogênea. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na base. Então defini mais ou menos até onde eu queria a tonalidade e vou puxando para dentro daquela face o mesmo tom. E o mais interessante para que o nosso desenho fique com um aspecto mais realista é as extremidades, né? Os vértices, as arestas, tentar definir bem certinho cada tonalidade, ó, sem precisar contornar o objeto. E é isso que você vai deixando ele com um aspecto mais legal, mais realista para o teu desenho. Então, ó, já tenho aqui a principal parte da máquina, né, com claro, médio e escuro. E agora eu preciso fazer aqui também essa outra face, essa quebra que a gente tem aqui, ó, um pouco mais escuro. Então, sempre que eu quero um pouco mais de tonalidade, eu volto para a diagonal inicial que a gente fez. Então, lá, aqui está indicando um meio termo entre esse tom e esse, é como se eu tivesse um chanfro aqui no canto. Então, eu vou fazer um tom número 5, vou tentar fazer o intermediário entre a vista frontal e a lateral. Ó, peguei o 4, pintei um pouco mais. Talvez isso já seja o suficiente. Então, o interessante é que eu defina bem certinho as bordas, ó. Que daí eu vou conseguir ver se eu tenho contraste com o meu número 4.
E aí eu acho que já tem contraste, só basta agora eu definir bem certinho as arestas, ó. Até onde vai essa tonalidade. Aqui na vista, na lateral. Aqui na base. E aqui na área superior. E aí, de novo, volta a frisar, é legal. Sempre virar o lápis para a aresta que a gente quer definir. Fica mais fácil de fazer a definição da face. Legal. Agora, aqui em cima tinha um plano de rampa, né? Tentar reavivar aqui a forma dele, ó. Tá mais ou menos nesse sentido. Então aqui a gente tem uma área intermediária, que no caso ali está definido como número 3, então tem um tom a mais que a área superior para gerar contraste. Como é um plano de rampa, a inclinação é diferente, então teoricamente, como ele está virado para trás, o plano de rampa, ele tende a ficar um pouco mais escuro, diferente se ele tivesse voltado o plano de rampa aqui para frente, né? A gente tem ele mais perpendicular, próximo a uma linha perpendicular à iluminação. Então tem aqui a vista superior, a vista frontal, que daí agora eu vou tentar chegar nesse mesmo tom. Então, se eu tenho o número 2 aqui, eu vou tentar fazer a minha terceira camada. E a minha quarta camada, tentar chegar na mesma tonalidade que eu tenho na vista frontal. E aí sim eu vou me preocupar em definir bem certinho a forma, tanto no topo quanto na base. Mudei o sentido de pintura, passa de novo lápis em toda a área para que ele fique bem homogêneo. Então a vista frontal aqui, ó, praticamente pronta, consigo ver contraste com a área superior, basta fazer ele bem definido. E aí a gente vai partir para a lateral. Então vou fazer aqui, ó, a minha quarta, quinta e sexta camada e vou tentar diferenciar e definir bem certinho as arestas, ó. Aqui eu já acho que novamente o meu lápis precisa ser refilado a ponta para eu ter um pouco mais de precisão, principalmente nas arestas, ó. Se tratando de uma área tão fininha para ser feita aqui, ó, eu tenho que ter uma ponta bem afiada, senão não consigo ter esse nível de precisão que eu estou tendo aqui agora. E aí o que a gente tende a fazer é, nessas áreas muito pequenas, a gente tende a forçar muito mais, porque é uma área mais curta, né? Então a tendência é ficar levemente mais escuro que as laterais, então às vezes vai ser mais interessante para que tenha uma concordância, talvez escurecer um pouquinho mais a lateral, trabalhar um pouco mais, né? Eu ainda tenho áreas aqui que, ao meu ver, ainda estão manchadas, né? Eu precisaria trabalhar mais e mais e mais aqui, ó, para deixar isso um pouco mais homogêneo, né? Eu vou sacrificar isso em função do tempo, para que o meu desenho não fique alongado, extenso, né? Então tá aqui, ó, mais uma área, que seria uma área superior, que tá aqui.
uma área lateral. Então aqui também eu tenho o meu tom número 6. Eu vou fazendo isso aqui de maneira gradativa, para não escurecer demais. E aqui a gente tem, lógico, é bem provável que aqui a gente tenha um sombreado, né? Nessa parte frontal. Eu vou deixar aqui claro, como se fosse um branco total aqui, para representar a lente da máquina fotográfica. E aqui eu vou fazer em outras cores para a gente diferenciar. Então, por exemplo, aqui que é a parte cilíndrica, eu vou começar da mesma maneira, tem uma área mais clara aí, estou trabalhando com lápis mais escuro, então tem que tomar cuidado com a questão da pressão, porque às vezes no início a gente acaba aplicando muita força. E a mesma coisa, eu vou tentar deixar a vista frontal com um tom mais escuro. Aqui do lado, um gradiente, pelo simples fato da forma ser cilíndrica, né? E a vista frontal eu vou deixar de maneira uniforme. Então, vou tentar chegar num tom mais escuro. Então, aquilo que é uniforme eu vou tentar fazer primeiro. Tentar chegar no meu tom número 4. Já consigo identificar um tom mais escuro. Agora eu vou trabalhar no sentido das arestas aqui, ó, para identificar bem certinho a forma do meu objeto. Então, trabalhei em outras direções, continuo a passar dentro de toda a área para deixar bem homogêneo. E vou virando isso aqui de uma maneira que eu me sinto confortável para estar pintando ali dentro, ó. O interessante é não deixar as bordas mais escuras, né? Deixar toda a área de maneira uniforme, ó. E sempre que eu quero uma pintura mais homogênea e clara, eu trabalho com um lápis bem na lateral, com a inclinação bem deitada, para que eu tenha uma pintura mais clara e mais homogênea. Eu já começo a ter mais definição da minha vista frontal aqui da lente. Depois no final eu posso trabalhar isso um pouco mais. Eu estou só tentando definir um pouco mais a forma. E aqui em alguns momentos isso vai se fundir com a lateral, né, dependendo da tonalidade que eu esteja em cada área. Mas aqui a gente vai ter um gradiente na lateral, então em algum momento eu vou ter áreas mais claras e áreas mais escuras que vão definir a forma dessa minha vista frontal. Então, estou trabalhando aqui, deixando o mais homogêneo possível. Não gostaria de me estender muito aqui para conseguir finalizar todo o restante. Então tá aqui mais ou menos. Vou começar a trabalhar agora o gradiente, aquele similar ao que a gente fez na semana passada, que seria aquela escala cromática gradativa, né, que a gente não fez o facetamento. Então, ó, vou deixar a área superior mais clara e vou fazendo isso de maneira gradativa, até gerar um tom mais escuro lá embaixo. A partir do momento que eu tenho uma área mais saturada, eu posso trabalhar com o meu lápis um pouco mais em pé.
E aí já dá para entender um pouco mais o volume da peça. Já começo a ver um pouco mais o volume cilíndrico do meu objeto. E agora eu preciso estender isso, esse volume, né, que está bem pelo meio aqui, ó, que está nessa área, eu preciso estender até as bordas para conseguir definir bem certinho o volume do meu objeto. Então agora é uma parte mais complicada, que a gente definir bem certinho para as extremidades. Então, vou novamente definir um pouco mais a ponta do meu lápis, virar essa ponta para a aresta que eu quero definição. Fazer aqui uma sugestão da forma. E a partir dessa tonalidade eu vou pintando, ó, e definindo melhor cada parte, ó. E aí vou equilibrando esse gradiente bem nas bordas aqui, ó. Como eu falei, em alguns momentos ele tende a se fundir aqui, ó, o volume, né, normal, porque a gente tem uma mesma tonalidade, então ele vai aparecer mais aqui nas áreas mais escuras, ó. Então eu tenho um contraste do escuro com o claro e aqui o contrário, né? Aqui eu tenho o escuro com a área mais clara. Então, geralmente ele tende a fazer essa fusão em algumas partes aqui. Então isso é normal, né? A gente pode trabalhar ainda mais aqui para tentar deixar esse gradiente mais homogêneo, mas eu acredito que já dei para entender um pouco do processo, como é que ele vai ser feito. Aqui um gradiente mais curto na extremidade. E aqui dentro a gente tem o gradiente invertido. Então, essa área é uma área que eu tenho mais clara. E aí, conforme ele vai subir dessa área interna aqui, ó, ele vai ficando mais escuro pela área interna. E esse meu gradiente vai ficando mais claro aqui embaixo. Então, da mesma maneira como eu fiz a escala lá, ó, aquela que eu falei que é importante a gente ter uma noção de conseguir fazer ela bem homogênea, do ponto mais escuro para o mais claro, é para justamente nesse momento conseguir definir essa área em cada parte, ó, com tons mais escuros, que vai delimitar e fazer a forma do meu objeto aqui, ó. É a área mais escura, daí eu vou fazendo de maneira gradativa.
Então, onde eu vou percebendo que eu preciso escurecer um pouco mais, para gerar um pouco mais de contraste, conseguir entender um pouco mais a forma do meu objeto, eu posso. Ó, deixar essa área clara, porém mais definida, como se eu estivesse definindo mais a lente aqui da câmera. E aí também, se você quiser fazer algum detalhe nessa lente, para não deixar ela totalmente branca, como se eu estivesse fazendo um efeito convexo aqui, ó, eu posso fazer uma linha mais escura, intensificando do meio para as extremidades, e aqui eu vou gerar um gradiente também, ó, como se eu tivesse um reflexo de alguma superfície nessa minha lente, ó. Vou trabalhar um gradiente para as extremidades, ó, dessa área mais escura para o mais claro. Então já posso começar a dar um caráter para um objeto, por exemplo. Isso já vai começar a enriquecer a minha própria ilustração. Então não são somente sólidos geométricos agrupados, mas eu já estou pensando nisso aqui como um objeto realmente, ó. Posso trabalhar também um efeito de sombreado em cima dessa minha lente, de maneira bem sutil. E aí falta fazer o quê? Esse cone e as sombras. Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui a nossa ilustração. Contratempozinho aqui, que é uma ponta quebrada. Vamos usar esse outro lado aqui.